Pessoal, hoje a gente vai falar sobre montagem de modelos de estudo em articuladores semi-ajustáveis, né? Não tem como falar de montagem de articulador sem falar um pouco do que é o articulador, né? Os articuladores são dispositivos mecânicos que representam as articulações temporomandibulares, a mandíbula e a maxila, com o intuito de estimular alguns ou todos os movimentos mandibulares. Vão existir algumas situações em que você vai necessitar do paciente fora do consultório e não tem como você levar o paciente. Então você precisa de um artifício que você consiga representar o seu paciente, né, em outras situações criadas, né? Qual é a função do articulador? Como eu já disse, foram dispositivos criados com o objetivo de auxiliar pesquisadores, profissionais e estudantes de odontologia no estudo e análise das relações estáticas e dinâmicas entre a oclusão dentária e as articulações temporomandibulares. Como eu já falei, existem algumas situações em que você vai ter que trabalhar sem o paciente, vai analisar as relações estáticas e dinâmicas do paciente, da oclusão do paciente, né, dependendo do que o paciente quer, analisar a oclusão dele, analisar as saídas cêntricas, excêntricas, né, todos aqueles princípios de oclusão que a gente vem discutindo com vocês, né. São empregados no diagnóstico, como a gente já falou, né, nas análises oclusais, quando você necessita fazer o enceramento diagnóstico. O que é o enceramento diagnóstico? É a projeção, né, em cera da futura situação da boca do nosso paciente, né? Planejamento de tratamentos protéticos. Às vezes você necessita montar alguma coisa na oclusão do paciente, levantar a dimensão vertical, abaixar algum plano, alguma coisa desse tipo. Então você simula isso tudo no articulador, né? E, como eu já falei, não tem como você mandar o paciente ao laboratório. Então você manda o articulador com os modelos montados ao laboratório, né, para que eles sejam confeccionados os trabalhos restauradores nesses modelos, nesses trabalhos. Os articuladores, eles podem ser classificados quanto à localização dos côndilos, né, a gente já sabe, quanto ao eixo de rotação dos articuladores e a precisão dos mesmos, né. Quanto à precisão, nós temos 4 classes, né? Temos os verticuladores, né? A linha plana, ou tipo bisagra simples ou charneira, tá? Temos os classe 2, que são os valores médios, né? Temos o classe 3, que são os semi-ajustáveis, que é o que a gente sempre trabalha com eles, tá? E os totalmente ajustáveis, já são os classe 4. São um pouco mais difíceis de trabalhar com eles e são muito específicos para alguns casos, né? O ideal às vezes até seria usar o totalmente ajustável, mas devido à sua dificuldade de manuseio, necessidade de arcos pantográficos, é mais complicado mexer com eles. E o semi-ajustável satisfaz bem a situação de análise de próteses que a gente utiliza, né? Quanto à localização dos côndilos, o professor Diogo muito bem já mostrou a condição, os articuladores onde o côndilo é localizado na parte superior do articulador, e alguns articuladores, o côndilo são na sua parte inferior, né? No caso, na parte teoricamente mandibular do articulador. São os arcons e os não arcons. Quanto ao eixo de rotação, nós temos aí o articulador sem eixo de rotação, com o verticulador, né? Ele só tem movimento vertical, né? Com o eixo de rotação único, ou seja, o sarneiro, ele abre e fecha apenas, né? E com os 2 eixos de rotações, né? O semi-ajustável e o totalmente ajustável, que é o que mais a gente deve utilizar nos nossos trabalhos de análise e reconstrução protética dos nossos pacientes. Tá aí, o articulador semi-ajustável é esse que você já tem, né? Composto do seu corpo, dos seus ramos e suas guias, tá? E para que montar em articulador? Né? Nós vamos muitas vezes ter que diagnosticar o paciente.
O paciente está com dor, por que ele está com dor? É um contato prematuro, é uma interferência oclusal. Depois já passamos para análise oclusal, né? Por quê? Onde é que está acontecendo isso? Em que cúspide? Em que ponto que está batendo mais? Em que contato está mais sendo forte? Então o articulador nos deixa mexer nisso, né? Temos aí o enceramento diagnóstico, como eu já falei antes, a gente vai fazer o enceramento para ver como é que vai ficar, o planejar, que é o próximo item, planejar como é que vai ficar o trabalho protético do nosso paciente. Para a montagem dos modelos em articulador, é indispensável, se for modelo de estudos, nós vamos montar o paciente em RC, né, a relação central. Se for modelo de trabalho, nós vamos montar em oclusão de relação central ou em MH do paciente, na dependência do paciente apresentar ou não sinal e sintoma de oclusão traumática, tá? Então, assim, de preferência, quando a gente for trabalhar com estudo, né, para fazer análises oclusais e outros trabalhos aí, nós vamos partir para RC, né? Nós não vamos entrar em discussão em RC, porque o que é RC, o que deixa de ser, porque o professor Diogo já mostrou isso muito bem para vocês, né? A montagem dos modelos em articulador sempre segue a mesma sequência. Primeiramente, nós vamos ter que montar o articulador, o modelo superior, né? Vocês já fizeram isso. O que a gente vai utilizar primeiro? A utilização do arco facial, porque é o arco facial que vai pegar todas as referências espaciais da maxila do nosso paciente, né? Juntamente com o garfo de mordida e o relator náseo, né? Também, quando você vai manipular o articulador, é necessário ter a chave de manuseio, né? Nós vamos utilizar a Godiva e lâmpada álcool, que é aquele esquema que a gente coloca os 3 pontos de Godiva, um anterior, 2 posteriores no garfo de mordida, para poder pegar a situação espacial com o garfo de mordida na boca do paciente, tá? Como o professor Diogo demonstrou, né? Vamos utilizar alguns instrumentos de corte, cortar os excessos, etc. E vaselina para isolar esse modelo, isolar onde for necessário. Tá. Para montar o modelo inferior, nós vamos fazer o quê? Vamos obter os registros no garfo de mordida com Godiva, né? Os 3 pontos. Vamos instalar o arco no paciente. Vamos fixar o garfo de mordida ao arco facial. Registra a distância intercondilar, pequena, média ou grande. Depois nós vamos preparar o nosso articulador. Nós vamos ter que transferir a distância intercondilar para o paciente, que a gente descobriu lá no arco facial, né? Calibrar os côndilos lá com a distância pequena, média ou grande, tá? Depois nós vamos regular as guias condilares em 30-15, que é a média, né? Aí nós vamos instalar o arco no ramo do articulador e vamos fixar isso com gesso, tá? Fixado o modelo com gesso, nós vamos ter o modelo superior já pronto, já instalado no paciente. O motivo da nossa aula de hoje seria a montagem do modelo inferior, né? Como é que é feito isso? Primeiramente, como a gente já conversou com vocês na revisão de literatura, é necessário que a gente leve o paciente à relação central. O jeito mais tranquilo da gente fazer isso, levar o paciente à relação central, é usar a técnica do Dr. Victor O. Lúcia, né? Ou o famoso GIG de Lúcia, tá? Quais são as funções desse GIG? Primeiramente, levar o paciente na relação central, né? E também inibe contatos posteriores, desprograma a memória proprioceptiva dos ligamentos periodontais e promove o relaxamento dos músculos da mastigação, tá? Agora, como é que esse GIG vai ser feito, tá? Nós vamos pegar a seguinte técnica, tá? Para montar o articulador, primeiro nós vamos confeccionar o GIG do Lúcia, tá? Como a gente já mostrou, nós vamos agora mesmo mostrar um vídeo para vocês de como confeccionar esse GIG, e depois vocês vão buscar um pouquinho na literatura, complementar a demonstração da gente, e depois a gente discute no chat ou mesmo no fórum aí, essas discrepâncias que podem haver.
tá? O material que a gente vai se utilizar é confeccionar o giz de lustre, né? Para que a gente confeccione ele, vamos precisar de uma lâmina de papel alumínio, vaselina, resina ativada quimicamente, resina acrílica ativada quimicamente, broca para desgaste de resina acrílica ativada quimicamente, pote de manipulação, né, o pote DAP, papel carbono, pinça de Miller, que até a fotinha dela está aí do lado, para quem não conhece, é essa pinça porta-carbono aí, a pinça de Miller, tá? Fitas para espaçamento dos arcos dentais, no vídeo vocês vão ver o porquê, tá? Lápis ou lapiseira, tá?